Uma pobre estudante de medicina entregou a sua virgindade em troca das minhas despesas médicas para ajudar a sua avó. Suportou humilhações e serviu-me durante 5 anos, implorando por misericórdia todas as noites, mas eu nunca a deixei ir. Mas um dia, quando ela se atirou a mim, empurrei-a violentamente. Acontece que a minha memória tinha despertado, eu era a personagem secundária masculina cruel do romance, ela era a heroína e ele era o seu namorado de infância. De acordo com o enredo, ele alcançaria o sucesso rapidamente, enquanto eu teria um fim trágico nas suas mãos. Para me proteger, fui a uma agência de serviços funerários falsos. Sr. Lucas, o contrato foi assinado. Conforme combinado, iremos personalizar um serviço fúnebre falso para si dentro de 17 dias. Na sala de recepção, o pessoal entregou-me o contrato em papel preparado. Peguei nele, dei uma vista de olhos e, mais uma vez, confirmei que o cadáver falso se parecia comigo. A funcionária respondeu com confiança: não se preocupe, os corpos são feitos à medida com as suas medidas exatas. Ninguém vai suspeitar de nada. Com esta certeza, senti-me finalmente aliviado. Tirei o cartão da mala, paguei com um floreado e virei-me para sair. Ao sair, a primeira coisa que vi foi um luxuoso Lincoln com a traseira esticada. O motorista, que aguardava ali perto, abriu a porta apressada e respeitosamente. Jovem mestre. Abanei a cabeça e entrei no banco de trás do carro de luxo. O condutor fechou-me a porta, depois voltou para o lugar do condutor e ligou o carro novamente. O carro rodou suavemente até finalmente parar em frente à família Almeida, a casa que eu tinha comprado especialmente para a Sofia e eu vivermos juntas. Pouco tempo depois de regressar, a porta da aldeia voltou a abrir-se. Entrou uma mulher esbelta, com feições requintadas, mas com uma aura inexplicavelmente repulsiva. Despiu o casaco lentamente e foi diretamente para o sofá, com o seu corpo macio pressionado contra o meu. Mas, no momento seguinte, reagi violentamente e empurrei-a. Espere. Os lindos olhos da Sofia, claros como o luar, fitavam-me, como se ela não percebesse o que eu estava a fazer. Ter-te na cama todos os dias, não foi essa a condição que me ofereceu. Por enquanto, não. Eu, tenho estado cansada. Baixei a cabeça e menti, com as palavras arrastadas. Felizmente, ela não se importou e disse simplesmente: então vou ocupar-me. A Sofia estava realmente muito ocupada ultimamente. Ela estava a preparar-se para um projeto de startup, que estava numa fase crítica. Não tentei impedi-la, apenas assenti e deixei-a ir. Pensei que ela estaria ocupada a noite toda, mas logo a seguir, recebeu uma chamada e saiu a correr do escritório. Ao ver que eu ainda estava na sala, os seus passos pararam um pouco. Já que não queres esta noite, vou-me embora. Tenho algo importante para tratar. Vendo o raro toque de entusiasmo no seu rosto impassível, eu sabia a resposta. Que assunto importante? Era só para o Mateus. Mas eu não disse nada, apenas assenti. Com autorização, Sofia não se demorou e saiu apressada. Quando ela chegou à porta e estava prestes a empurrá-la, gritei de repente. Sofia, não precisas de fazer isso outra vez. Ao ouvir a minha voz, a Sofia parou instintivamente, ficou ali com a testa franzida, à espera que eu acabasse. Mas, perante o seu olhar ligeiramente impaciente, a minha voz desvaneceu-se subitamente. Vá em frente. No final, não consegui terminar a segunda metade da frase e simplesmente deixei-a ir. Só depois de a sua figura ter desaparecido completamente na escuridão é que sussurrei novamente para mim mesmo. Na verdade, já não precisas de fazer isso, porque eu vou embora em breve. Como jovem rico na comunidade da Universidade de Jinan, eu era rico, bonito e tinha um corpo incrível. Eu já tinha feito muitas coisas absurdas, mas a mais absurda foi no meu primeiro ano, quando arranjei uma namorada. Era a famosa beldade do campus da Universidade de Jinan, Sofia. Inúmeros rapazes procuravam-na, e os seus admiradores vinham de toda a universidade. Mas era distante e fria, tratando toda a gente por igual, rejeitando toda a gente e ocupando-se com aulas e empregos a tempo parcial. Apaixonei-me pela Sofia à primeira vista, e tudo o que eu queria era colher aquela flor rara e torná-la minha. Depois de saber que os seus pais já tinham falecido e que ela tinha crescido com a avó, que estava agora acamada, e que trabalhava arduamente em part-time para pagar as despesas médicas da avó, abordei a Sofia e fiz um acordo com ela. Paguei as contas médicas da avó dela, e ela tornou-se minha namorada, passando tempo comigo todos os dias, conforme combinado, até que me cansei dela. Na altura, a sua avó estava gravemente doente e precisava desesperadamente de uma grande quantia de dinheiro para salvar a sua vida. Pelo bem do seu único parente, ela não teve outra alternativa senão concordar. Passaram 5 anos, e eu e a Sofia licenciámos-nos na faculdade e começámos a trabalhar. Mas a nossa relação não mudou. A avó da Sofia não recuperou, e eu não a abandonei, ela ainda vive na minha casa. A sua atitude em relação a mim não mudou, ela continua tão fria como antes. Sem me deixar abater, simplesmente esperava que, com o tempo, a aquecesse finalmente. Há alguns dias, caí acidentalmente e bati com a cabeça, e de repente percebi. Eu estava, na verdade, a viver num romance. A heroína era Sofia, e o herói era o seu namorado de infância, Mateus. E eu era apenas uma personagem secundária cruel.
De acordo com o enredo do romance, a startup recém-preparada de Sofia seria um enorme sucesso em 17 dias. Sofia tornar-se-ia uma estrela em ascensão no mundo dos negócios graças a este projeto e, mais tarde, atingiria o auge da sua carreira. A primeira coisa que fez após o sucesso foi oferecer-me uma grande quantia em dinheiro e terminar comigo. Recusei e continuei a perseguir a Sofia. Mais tarde, ao ver a sua crescente intimidade com o Mateus, fiquei com ciúmes e assediei-o e magoei-o repetidamente. No final de contas, Sofia abandonou-o completamente e deixou-o tragicamente morto na rua. Recusei-me a acreditar em tal absurdo e, mais ainda, recusei-me a acreditar que faria uma coisa tão tola. Mas quase tudo o que acontecera recentemente se desenrolara de acordo com o enredo do romance. O abandono repetido de Sofia por parte de Mateus obrigou-me a perceber: o herói e a heroína estavam destinados a apaixonar-se. Após uma semana de tormento, recuperei finalmente a razão. Não podia arriscar a minha vida nisso. Para escapar completamente ao enredo e mudar o resultado final, decidi-me finalmente: não podia amá-lo mais. Fingiria a minha própria morte, deixaria aquele lugar e deixaria a Sofia. Pensando no que aconteceria a seguir, virei-me a noite toda. A Sofia não voltou nessa noite e eu não liguei a perguntar. No dia seguinte, acordei cedo, lavei-me e desci sozinha para tomar o pequeno almoço. A aldeia estava estranhamente silenciosa, o único som era o suave farfalhar da minha comida. Depois de terminar o pequeno almoço, a governanta aproximou-se com uma expressão hesitante. Todos os criados foram dispensados conforme as instruções, e eu voltarei hoje para a velha casa. Jovem mestre, o senhor não precisa mesmo de criados. Não, abanei a cabeça. Porque em breve já não estaria aqui. Perante o olhar preocupado da governanta, não expliquei muito. Simplesmente subi as escadas, peguei numa carta e entreguei-lhe. Não te esqueças de entregar isto aos pais do Lucas. Estava preocupada que os pais do Lucas ficassem muito devastados se eu fingisse a minha própria morte e me fosse embora, por isso detalhei o meu plano na carta. Escrevi que, passados 17 dias, estaria a viver no estrangeiro incógnita, para que não tivessem de se preocupar. Quando chegasse a altura, eu voltaria secretamente para os visitar. Não que não tivesse ponderado levar os meus pais comigo. Mas, afinal, são velhos e têm carreiras pela frente. Além disso, este enredo do despertar é tão absurdo que não pode ser explicado em poucas palavras, e só os faria pensar que sou louca. Se os pais de Lucas também desaparecessem, Sofia até poderia desconfiar. Depois de pensar bastante, decidi ir embora sozinha. Depois de organizar tudo, comecei a tratar dos assuntos relacionados com a Sofia. Levei fruta e fui visitar a avó da Sofia. Ao longo dos anos, não agi como uma criança mimada. Sempre que tinha tempo livre, passava algum tempo com a avó da Sofia, comprando várias coisas para ela estar feliz, falando com ela e até ensinando-a a usar o telemóvel para que pudesse ver o mundo sem sair de casa. Comparada com a indiferença da Sofia, a avó da Sofia gostava muito de mim. Lucas, quando é que tu e a Sofia planeiam casar? A avó da Sofia voltou a perguntar. O meu embaraço habitual desapareceu, substituído por um sorriso irónico. Como poderíamos casar? Já para não falar que partiria dali a 17 dias, mesmo que não partisse, o final seria o mesmo do romance original. A Sofia ama o Mateus, então como pôde casar comigo? Vendo que eu não disse nada, a avó da Sofia suspirou, mas ofereceu algum consolo. Minha neta, eu sei que a Sofia não é completamente desprovida de sentimentos por ti. É que as tuas intenções originais de ficarem juntos não eram suficientemente puras, e deve haver uma barreira no coração dele. Desde que consigas ultrapassar essa barreira, podem ficar os dois juntos. Forcei um sorriso, mas não respondi. Já conhecia o enredo, o amor de Sofia por Mateus era o único desde o início. Uma heroína só pode amar o herói, então como poderia apaixonar-se por um ator secundário cruel? No final, não disse nada. Simplesmente peguei num cartão e entreguei-lhe. Avó, por favor, arranja maneira de passar este cartão à Sofia. Este cartão era originalmente o fundo para startups que eu tinha preparado há muito tempo, mas não lhe dei por medo de ferir o orgulho dele. Agora que decidi ir embora, vou passá-lo diretamente para a avó. Oxalá que ele se lembre de mim e não faça nada de drástico ao meu corpo depois de eu fingir a minha morte. A avó Sofia percebeu que algo estava errado comigo e perguntou preocupada: tu e a Sofia voltaram a discutir? Neguei com a cabeça: não. Vou para um sítio muito distante em breve. Antes de terminar, uma voz fria interrompeu-me: para onde vais? Virei-me e vi Sofia, com o rosto carrancudo. Ao lado dele estava o Mateus. Desviei o olhar e disse: vou viajar em breve. Aos olhos da Sofia, as minhas duas coisas preferidas eram dormir com ele e viajar pelo mundo. Depois, ao ouvir a minha resposta, a sua expressão fechou-se um pouco. Não fez mais perguntas. Simplesmente sentou-se com o Mateus na beira da cama e, silenciosamente, empurrou-me para o ponto mais distante. Avó, não sabe como a Sofia é mesquinha. No caminho para aqui, eu só queria um gelado, e ela não me quis comprar. Precisa de lhe dar uma boa bronca. O Mateus sentou-se e começou a queixar-se, com o rosto amoado e magoado. Sofia lançou-lhe um olhar desamparado. Embora estivesse a discutir,
As suas palavras estavam carregadas de preocupação. Do que é que está a falar? Esqueceu-se outra vez da dor de barriga. E atreveu-se a comer gelo. Da última vez, foi excruciante, e disse que nunca mais comeria gelo. Quem foi que me pediu para o supervisionar? Mateus riu baixinho, com os olhos cheios de carinho. Estavam claramente 4 pessoas presentes, mas desde que entraram, os olhos de Sofia estavam apenas postos em Mateus. E eu, mesmo atrás, estava apertada no fundo. Observando a sua atmosfera natural e harmoniosa, não pude deixar de rir baixinho. É assim outra vez. No mundo deles, sou sempre uma estranha. Mas, desta vez, já não estava triste. Tinha-me livrado de tudo, deixado de lado a Sofia e todo o meu amor por ele, e devolvi-o completamente ao herói. A avó Sofia apercebeu-se do brilho de desolação nos meus olhos, olhou para Sofia, que me ignorava deliberadamente, e suspirou interiormente. Sofia, quero umas uvas. Podes ajudar-me a lavá-las? A avó Sofia perguntou e, naturalmente, nem a Sofia nem eu nos atrevemos a recusar. Ela pegou nos frutos do criado mudo, e eu e a Sofia saímos da enfermaria uma após a outra. Assim que saí pela porta, ele agarrou-me a mão. Fiquei surpreendida por ele realmente me tocar. Mas, no momento seguinte, ouvi a sua voz fria. Não voltes a ver a avó. Eu vendi-me a ti, mas a avó não. Em poucas palavras, os meus sentimentos anteriores transformaram-se em piada. O meu coração doeu. Se fosse antes, teria explicado à pressa. Você tem estado muito ocupado ultimamente, e a avó Sofia está velha e sente-se sozinha com facilidade. Só quer passar mais tempo com ela. Mas agora, simplesmente baixei a cabeça e disse calmamente, está bem. Sem esperar pela sua resposta, virei-me e caminhei em direção à casa de banho, sem insistir mais em ir com ele como antes. Ao ver-me sair, a Sofia sentiu uma sensação de estranheza. Desde ontem, tudo o que fazia parecia ter mudado. Depois de lavarmos a fruta e de voltarmos para a enfermaria, conversámos um pouco antes de nos prepararmos todos para ir embora. Quando saímos do hospital, o Mateus falou primeiro, Sofia, Sr. Lucas, está quase na hora do jantar. Por que é que não comemos juntos? Sofia, naturalmente, não recusaria a oferta. Quanto a mim, talvez por não querer agir como uma criança mimada e envergonhar o Mateus, ele aceitou antes mesmo que eu pudesse pedir. Logo, seguimos o empregado até à sala de jantar privada do restaurante. Prontamente pegou no menu e fez o pedido. Mas só depois de os pratos chegarem é que percebi que ele tinha pedido tudo o que o Mateus gostava. Talvez seja esta a diferença entre amor e ódio, embora lhe tenha pedido para decorar todas as minhas preferências, a diferença entre obrigar alguém a comer e fazê-lo de todo o coração é um mundo de diferença. Felizmente, tinha previsto este resultado desde o início e não fiquei muito desapontado. Comi em silêncio, sem dizer nada. A meio da refeição, um toque rápido ecoou pela sala de jantar privada, e Sofia saiu com o telefone na mão. Nesse momento, reparei no anel mindinho na mão esguia do Mateus e fiquei atordoado por um instante. Onde é que arranjaste esse anel mindinho? Mateus olhou para o anel que tinha no dedo mindinho, aparentemente alheio, e respondeu com um sorriso, a Sofia deu-me. Eu disse que estava bonito, e ela deu-me. O meu rosto escureceu instantaneamente ao dizê-lo, tinha trabalhado meticulosamente este anel mindinho durante anos, com os dedos marcados pelas facas, e finalmente, no nosso aniversário, ofereci-o pessoalmente à Sofia. Pequenas palavras estavam gravadas dentro do anel, eu amarei sempre a Sofia. Desabafei, expressando abertamente o meu amor por ela, mas ela simplesmente deu ao Mateus sem se importar. A raiva fervilhou no meu peito, mas depois o enredo do romance original ressurgiu, a paixão de Sofia já era Mateus, por isso, naturalmente, ela não se importaria com o meu presente. Se eu insistisse nisso, só a faria odiar-me ainda mais. Senti como se me tivessem atirado um balde de água fria para cima. Acalmei-me instantaneamente, recompus a expressão e sorri levemente. É lindo. Combina muito bem contigo. O Mateus esperava que eu explodisse, mas a minha calma foi inesperada. Um lampejo de surpresa cruzou-lhe os olhos. Cerrou os dentes, levantou-se de repente e, atentamente, serviu-me uma tigela de sopa. Sr. Lucas, não se meta no arroz. Esta sopa de marisco é deliciosa. Experimente. Sou alérgica a marisco e estava prestes a recusar, mas o Mateus não me ofereceu a sopa. Em vez disso, torceu o pulso e atirou a tigela para o chão. Os seus olhos estavam cheios de ressentimento, vermelhos nos cantos, e parecia prestes a chorar. Antes que eu pudesse reagir e perceber o que ele estava a tramar, a Sofia passou por mim como uma rajada de vento, protegendo o Mateus atrás de si. Então, ela encarou-me com um olhar gélido. Lucas, o que estás a fazer? Os olhos de Mateus estavam vermelhos enquanto estava atrás dela, a deitar mais achas para a fogueira. Sofia, a culpa é toda minha. Irritei o Lucas e, num acesso de raiva, ele atirou-me a sopa. Eu simplesmente queimei-me. Está bem. Não o culpem. Eu não. Os meus olhos arregalaram-se perante as suas afirmações distorcidas e tentei explicar. Mas a Sofia ignorou-me.
Ela simplesmente lançou-me um olhar frio e disse: Lucas, és tão grosseiro. Sem dizer mais nada, ela afastou Mateus. Olhando para as suas costas frias e para o olhar desafiante de Mateus, congelei no lugar, com o coração a afundar-se. Mais inesperadamente ainda, nos dias seguintes, o Mateus pareceu achar esta tática eficaz e viciou-se em acusar-me, alegando que eu lhe tinha custado o emprego, que tinha enviado um recado para o ostracizarem em toda a indústria e que eu tinha mandado alguém deitar-lhe tinta à porta, deixando-o em polvorosa. A Sofia suportou isso durante tanto tempo, mas finalmente não aguentou mais. Quando chegámos a casa, ela agarrou-me e exigiu: Lucas, se tens alguma coisa para dizer, vem ter comigo. Por que é que estás a apontar para o Mateus? Durante 5 anos, a atitude dela em relação a mim foi sempre fria. Era a primeira vez que a via tão emocionalmente exposta, e estava a defender Mateus. Eu não o ataquei. Não fiz essas coisas, tentei explicar, mas ela não ficou convencida. Quem mais poderia ser senão tu? Até consegues fazer algo como comprar uma namorada, então o que mais não podes fazer? Não deixes que isso volte a acontecer. Eu dei-te tudo, então por que é que não te livras das pessoas que me rodeiam? Depois de dizer isto, os olhos de Sofia encheram-se de desilusão enquanto se dirigia diretamente para o quarto de hóspedes. Observei-a partir, esforçando-me por reprimir a tristeza no meu coração. No coração dela, eu seria sempre aquela em quem não se podia confiar. Para além da tristeza, havia ainda mais pânico. Só tinha alguns dias antes de partir, mas se isso continuasse, tinha medo que ela me matasse antes mesmo de eu poder fingir a minha própria morte. Andei a revirar-me na cama durante metade da noite, remoendo os meus pensamentos, até que finalmente encontrei uma solução. Nessa noite, dirigi-me à casa do Mateus e as minhas primeiras palavras foram: Mateus, faz as pazes. A partir de agora, serei o casamenteiro entre ti e a Sofia. Os olhos do Mateus arregalaram-se em descrença. Que disparate está a dizer? Ele sabia melhor do que ninguém o quanto eu amava a Sofia. Se não, porque teria eu pago de bom grado as despesas médicas da avó dela durante 5 anos. E por que é que eu teria ficado com ela sem me queixar, apesar da sua constante indiferença? E agora, estava a oferecer-me para juntá-los. Neguei com a cabeça. Não estou a dizer disparates. Estou sinceramente a tentar fazer as pazes contigo. Não precisas de te dar ao trabalho de me arranjar uma relação, não tenho muito tempo de sobra e vou deixar a Sofia em breve. Não tens de me considerar um rival. A minha expressão era séria, mas Mateus manteve-se hesitante, suspeitando de uma armadilha. Não me importava se ele acreditava em mim ou não, decidi agir. No dia seguinte, parei a Sofia quando ela estava prestes a sair e entreguei-lhe um par de bilhetes para a Universal Studios. Comprei 2 bilhetes para esta noite. Venha comigo. Tenho estado ocupada com um projeto ultimamente. A sua expressão era fria e ela estava prestes a recusar, mas eu interrompi-a. Combinámos no acordo original que não pode recusar nenhum dos meus pedidos, exceto uma vez por dia. Esta curta frase selou a sua recusa. Ela franziu o sobrolho, aceitou os bilhetes e diminuiu o ritmo. Ao vê-la desaparecer, peguei no meu telefone e liguei para o Mateus. Ele atendeu rapidamente. Sem mais demoras, fui direto ao assunto. Recebeu os bilhetes que acabei de enviar. Dei o outro à Sofia. Vista-se bem hoje e tenta aquecer a sua relação com ela. O Mateus, sem esperar que eu tentasse realmente aproximá-la, soltou sem grande convicção. Antes de desligar, perguntou de repente: por que é que me está a ajudar? Fiquei em silêncio por um momento, mas não respondi. Não precisas de saber. Faz apenas o que combinamos, eu junto-te e tu deixas de me incriminar. Ao cair da noite, recebi uma mensagem dele, uma fotografia deles juntos. Nele, o Mateus olhava para a câmara e a Sofia olhava para o Mateus, com os olhos cheios de ternura e doçura, uma expressão que nunca via quando estávamos sozinhos. Nos 5 anos que estivemos juntos, já referi inúmeras vezes que queria uma fotografia juntos, mas ela dizia sempre: não gosto de fotografias. Acontece que, com alguém de quem se gosta, esta regra pode ser quebrada. Continuei a fazer scroll no ecrã e parei numa foto. O fundo era de um restaurante, e à sua frente estavam camarões descascados e uma pilha de conchas. Pensando bem, cada vez que comíamos camarão, eu descascava-os e colocava-os na tigela dela, ela nunca os descascava para mim. Perante aquele calor que tanto desejava, mantive-me em silêncio durante muito tempo antes de digitar uma única linha e enviá-la. Nada mal, um bom par. O Mateus sempre assumiu que eu tinha outras intenções, usando as fotos deliberadamente para me provocar, na esperança de revelar as minhas verdadeiras intenções. Mas as minhas palavras, carregadas de bênçãos, confundiram-no completamente. A mensagem, digitando, permaneceu na caixa de chat durante muito tempo, e ele editou-a inúmeras vezes antes de finalmente enviar: o que disseste ontem era verdade. Estás mesmo a planear combinar-me com a Sofia? Desta vez, respondi rapidamente, com uma única palavra: sim. De hoje em diante, a Sofia é tua. Pensei que ela ficaria feliz por voltar para casa naquele dia, mas ainda estava fria quando abriu a porta, o seu tom até tingido de uma raiva inexplicável. Lucas, qual é o teu objetivo hoje? O que estás a planear? Parei, um pouco intrigada com a atitude dela, mas expliquei: estás a falar dos bilhetes.
Eu não pude ir, por isso dei-os ao Mateus. Então, perguntei atentamente, divertiu-se hoje? Andou na roda gigante do casal? Foi à casa assombrada? Se não, tenho mais 2 bilhetes. Pode ir novamente com ele amanhã. Ela não conseguiu compreender as minhas intenções e encarou-me durante muito tempo. Eu parecia sincera, como se estivesse realmente amarrada e lhe estivesse dado os bilhetes. Depois de muito tempo, ela finalmente cedeu e foi diretamente para o quarto. Depois deste encontro bem-sucedido, continuei a criar-lhes oportunidades. Por exemplo, convidei-a para jantar no restaurante de um casal. Assim que nos sentámos, o Mateus aproximou-se dela com uma expressão de surpresa. Sofia, que coincidência. Antes que ela pudesse dizer alguma coisa, o empregado aproximou-se e disse: Senhor, senhora, hoje é a nossa celebração de aniversário. Vocês são o 52º casal. Vamos dar-vos um par de alianças e tirar uma fotografia de casal. Antes de terminar de falar, levantei-me de repente e disse: Estou a sentir-me um pouco mal. Vou-me embora agora. Ao ver que eu estava prestes a ir embora, a Sofia levantou-se rapidamente e tentou seguir-me, mas como se de repente se lembrasse de algo, virei-me e disse: Ganhar a lotaria é uma coisa boa, mas seria uma pena desperdiçá-la. Sofia, por que é que não vais com Mateus? Sem esperar que ela reagisse, saí apressadamente, deixando-a a sós com Mateus, que, animado, a arrastou para ir buscar as alianças e tirar fotografias de casal. Outro exemplo, numa reunião da faculdade, insiste em arrastá-la, e o Mateus também lá estava. No final, empurrei-a na sua direção. Leva-a primeiro para casa, eu apanho um táxi. Ah, e não precisa de correr. Ele está bêbado. Fique em casa dele e trate dele. Sem mais demoras, entreguei-lhe as chaves do carro nas mãos e dirigi-me ao passeio para chamar um carro. Depois de alguns encontros destes, a Sofia finalmente percebeu que algo estava errado. Tinha encontrado o Mateus em vários eventos ultimamente, e de todas as vezes eu tomava a iniciativa e empurrava-a na sua direção. Nessa noite, ela chegou a casa, embriagada, vinda de um evento social, e viu-me deitada na cama, aparentemente a dormir. Sem dizer uma palavra, foi para a casa de banho. O som da água a correr fez-me de repente abrir os olhos, olhei para a porta fechada da casa de banho e rapidamente peguei no meu telefone e marquei um número: Vem já para a minha casa. 20 minutos depois, Mateus bateu à porta da família Almeida. Abri a porta silenciosamente e entreguei-lhe o pijama de cetim que acabara de encontrar. Veste isto e espere por ela no quarto principal. Ouviu-me e depois olhou para o pijama na sua mão. Algo estalou e o seu coração disparou. A meu pedido novamente, recuperou os sentidos, subiu as escadas, vestiu o pijama e deitou-se na cama. Um momento depois, a porta da casa de banho abriu-se de repente. Sofia, enrolada apenas numa toalha, saiu, secando o cabelo. Ela olhou para cima e os seus olhos avistaram a figura na cama. Talvez percebendo que já tinha passado tanto tempo desde que tínhamos cumprido a nossa promessa original, ela apressou-se e abraçou espontaneamente por trás, com a voz ainda rouca e embriagada: Eu ganhei. Antes que Mateus pudesse compreender o que eu queria dizer, sentiu o colchão afundar-se ligeiramente atrás de si, um hálito quente no pescoço e uma mão macia na cintura. O calor abrasador fez-o estremecer, a sua respiração acelerando. Uma suave gargalhada ecoou atrás dele, e uma enxurrada de beijos seguiu-lhe atrás das orelhas e ao longo do pescoço. Ele não aguentou. Depois de alguns gemidos abafados, Sofia hesitou e afastou-se abruptamente, com a voz carregada de incredulidade. De volta à sala de estar do primeiro andar, Sofia estava sentada no sofá, com Mateus ao seu lado, com o rosto marcado pela vergonha. O seu rosto escureceu como tinta, o seu olhar fixou-se em mim. O que está a acontecer? Não esperava que ela se apercebesse tão depressa e senti uma pontada de culpa. Ainda assim, arranjei uma desculpa: a energia do Mateus acabou, por isso deixei passar a noite aqui. Então por que é que ele está a dormir no quarto principal? Ela claramente não acreditou em mim e insistiu. Hesitei por um momento antes de responder, mas eu ainda não tinha feito as malas. Como é apenas uma noite, imaginei que ele dormiria no quarto principal. O seu peito arfava violentamente, claramente furiosa. Ela não acreditou na minha explicação, mas o mais importante naquele momento era levar o Mateus para casa. Contendo a raiva, ela não disse mais nada e afastou-o silenciosamente. Quando voltou, eu já estava no quarto. Agora, sozinhos no quarto, éramos os dois únicos, e a sua fúria era inegável. Ela já tinha notado que algo estava errado comigo há algum tempo, mas agora a sua paciência tinha finalmente esgotado. Lucas, o que raio estás a tentar fazer? Alguma ideia nova para nos torturar? Assustou-me, então era assim que ela pensava de mim. O meu peito parecia ter sido atingido por um martelo pesado, surdo e doloroso. Quase soltei uma explicação, mas, felizmente, contive-me e sussurrei: Desculpe, pensei que ia gostar. O meu pedido de desculpas, porém, foi a gota de água que transbordou o copo, acendendo a sua fúria. És sempre tão hipócrita, disse ela friamente, virando-se com uma aura contida. Observando a sua figura a afastar-se, entendi vagamente algo. Sim, ela ainda era minha. Dado o seu caráter e princípios, por muito que amasse Mateus,
não ultrapassaria os limites com ele. Felizmente, faltando apenas 3 dias, tudo estava terminado. À medida que a minha partida se aproximava, desenterrei tudo o que estava relacionado com Sofia da aldeia, descartado, queimado e completamente descartado. Desde os discursos da universidade e as fotos de debates, até às várias chávenas, chinelos e pijamas a condizer que lhe tinha comprado, e aos amuletos que lhe tinha dado, cada um deles era uma prova do meu amor por ela. As últimas a queimar foram as cartas de amor que lhe tinha escrito. Enquanto as atirava uma a uma para as chamas, os meus pensamentos regressavam ao passado. Na verdade, a princípio persegui-a de forma adequada, chegando a escrever 99 cartas de amor ao longo de 3 meses, mas todas foram rejeitadas. Mais tarde, vendo-a a debater-se com as despesas médicas, criei este método, que a faria aceitar ajuda e realizaria o meu desejo muito acalentado. Talvez estivesse enganado. O amor verdadeiro não se compra. Como diz o romance, a heroína, Sofia, ama pelo herói, Mateus. Pensando nisso, perdi todos os sentimentos remanescentes e atirei a última carta para o fogo. A porta abriu-se e Sofia voltou para trás, avistando o envelope colorido que eu lançara para as chamas. Nunca tinha visto o conteúdo, mas o envelope parecia-lhe incrivelmente familiar, era a carta de amor que eu lhe tinha entregue pessoalmente, mas ela rejeitara todas. O seu coração disparou e ela exclamou, "O que estás a fazer?" Olhei para o seu rosto atordoado através das chamas ardentes, sentindo-me um pouco perplexo, mas respondi, "A queimar coisas. Estas são inúteis, por isso estou a queimá-las." Ela entrou em pânico. Eu tinha mudado muito ultimamente e estava a fazer coisas inexplicáveis. Ela claramente não queria discutir, mas as suas palavras tornaram-se duras ao chegarem aos lábios. "Conseguiste tudo o que querias, por isso estas coisas são inúteis." O sarcasmo dela costumava deixar-me triste. Mas, desta vez, só sentia calma, "Vai acabar depressa." As palavras ligeiras de Meixal deixaram-na perplexa, e perguntou-se o que eu estava a fazer. Ela não parou, nem se importou com as coisas que eu estava a queimar, mas foi logo para o escritório. Fiquei ali sentado, imóvel, a observar as chamas a reduzirem a última carta de amor a cinzas. Sem combustível, o fogo abrandou e acabou por se apagar. "Sofia, a partir de agora, esqueça essa memória humilhante e esqueça-me a mim, sua parceira cruel. Vamos recomeçar as nossas vidas." Na manhã seguinte, enquanto a Sofia se preparava para partir, telefonei-lhe, "Amanhã é o nosso 5º aniversário. Reservei um cruzeiro. Venha comigo ver o oceano e o pôr-do-sol." Resmungou para si mesma, "Ajo sempre por impulso, mas também esperava que as coisas não se descontrolassem desta vez." Ela simplesmente soltou um frio, e foi-se embora. Talvez por causa da minha expectativa, o dia voou com uma velocidade impressionante. Logo, chegou a hora marcada. Levei a Sofia a bordo do cruzeiro. Os raios do sol poente banhavam o mar, misturando-se com as luzes quentes do navio, projetando uma imagem deslumbrante no seu rosto. O mar e o céu fundiam-se, criando uma cena de cortar a respiração. Os olhos de Sofia suavizaram-se enquanto contemplava a cena que tinha à sua frente. Mas, no momento seguinte, esta rara tranquilidade foi interrompida pelo toque agudo do seu telefone. Quando voltei a olhar para ela, já estava ao telefone, a falar sobre trabalho. Eu sabia que ela estava ocupada com o projeto em que estava a trabalhar, seria lançado em poucas horas e, assim que acontecesse, seria um grande sucesso. Este foi um ponto de viragem na sua vida, um ponto de viragem. Sofia, se fosse rica, o que faria? Ela desligou o telefone e, ao ouvir a minha desconcertante pergunta, respondeu simplesmente, "O que eu quiser fazer." Ela disse-o sem qualquer expressão, como se fosse apenas um comentário casual. Mas olhando para aquele rosto que nunca demonstrou um pingo de ternura por mim, não pude deixar de pensar, "Quando fores rica, a primeira coisa que farás será ver-te livre de mim." Mas, Sofia, desta vez, não a vou incomodar. No deck, os empregados de mesa começaram a servir os pratos. Em breve, a mesa estava repleta de comida requintada. A última metade do pôr do sol já era visível na praia, e sentei-me em frente a ela. Contemplei a requintada refeição, mas não tinha apetite. Ela, como sempre, estava sem palavras. O silêncio foi novamente quebrado pelo seu telefone, as palavras "Mateus" brilharam no ecrã. Ela franziu o sobrolho, mas atendeu a chamada. Assim que a chamada foi completada, a voz chorosa de Mateus atravessou a linha, "Sofia. Tive um acidente de carro. Podes vir ao hospital." A Sofia virou-se para me olhar. Larguei a faca e o garfo, ouvi. "Queres ir?" Ela não hesitou, "O aniversário pode ser a qualquer hora. O Mateus precisa de mim agora." Eu não disse nada, apenas encarei calmamente. Ao ver-me assim, o seu coração disparou inexplicavelmente. Sempre fora incrivelmente calma, e esta era a primeira vez que sentia uma perda de controle. Ela acrescentou, "Devolvo na próxima vez para o nosso aniversário." Antes de terminar, levantou-se, com o telefone na mão. Observei-a a desembarcar apressadamente do navio de cruzeiro e não tentei impedi-la. Depois de um longo momento, sussurrei, "Sofia, não há a próxima vez." Assisti ao pôr do sol sozinha. Os últimos raios do sol poente esfumaram-se sob o mar,
e as luzes do navio de cruzeiro foram se iluminando gradualmente. Um membro da equipa aproximou-se de mim. Sr. Lucas, está tudo pronto. Não olhei para trás, ainda a olhar para o horizonte. Como é que vou morrer? Cair no mar. A notícia espalhar-se há dentro de 1 hora. Depois disso, o seu corpo flutuará no mar durante 3 dias e 3 noites antes de ser encontrado pela polícia e confirmado como morto. Assenti. Depois de terminar os preparativos, virei-me e desembarquei. Dei uma última vista de olhos à cidade, coloquei o chapéu e a máscara que tinha preparado, parti o cartão SIM do telemóvel e segui em direção ao aeroporto sem olhar para trás. Sofia, desta vez, entrego-a pessoalmente ao seu protagonista. E eu, o cruel ator secundário, desaparecerei completamente do seu mundo. Sofia regressou à aldeia, com um sorriso há muito perdido no rosto. O ferimento de Mateus tinha sarado, o projeto em que ela estava a trabalhar foi um grande sucesso quando foi lançado. Podia finalmente entrar na classe alta sozinha, não mais a estudante pobre a lutar para pagar as contas médicas da avó. Tinha o primeiro pagamento do lançamento do projeto no bolso, pronta para me devolver quando nos encontrássemos. Assim que a dívida estivesse saldada, poderia manter-se firme na minha presença. Mas quando ela abriu a porta, a aldeia estava vazia e silenciosa. Eu, que normalmente a esperava na sala de estar, não estava em lado nenhum. A mesma sensação de vazio e inquietação percorreu o seu coração. Seria esta mais uma forma de a torturar? Ela pegou no telemóvel para me enviar uma mensagem, mas a página inicial exibiu uma notícia. Recentemente, o filho único da família Almeida, a mulher mais rica da cidade, desapareceu. Pouco depois, foi encontrado um corpo a boiar no mar. A polícia confirmou inicialmente que as suas roupas e características físicas sugerem que seja filho da família Almeida. A causa da morte ainda está sob investigação. Essas poucas linhas atingiram-na como um raio. Não conseguia acreditar no que via, a sua mão clicando incontrolavelmente na notícia. Embora a foto estivesse desfocada, ela avistou imediatamente o corpo. Tentou desesperadamente encontrar provas de que não era eu, mas quanto mais olhava, mais alarmada ficava. O tipo de corpo, as roupas, exatamente como quando saí. Ele está morto. Não, queria ela ver com os seus próprios olhos. Se não conseguisse ver o corpo, não acreditaria que eu tinha morrido daquela maneira. Ela saiu cambaleando, quase caindo à porta. Queria conduzir até à esquadra, mas as mãos tremiam-lhe tanto que nem conseguia segurar as chaves, por isso teve de apanhar um táxi. Ao chegar à esquadra, sentiu de repente uma onda de medo. E se aquele corpo fosse mesmo o meu? Menina, chegamos ao nosso destino. A senhora não vai sair, insistiu o motorista. Finalmente, ela recuperou a razão, abriu a porta e saiu. Depois de explicar o seu propósito, o polícia conduziu-a até à área de depósito de corpos. Já lá estava alguém à espera, a mãe de Lucas, com os olhos vermelhos inchados, e o pai, a lutar para manter a compostura, com os olhos também avermelhados. Ambos tinham expressões complicadas ao vê-la chegar. Tinham lido a carta do filho e sabiam que eu tinha fingido a minha morte. No entanto, no fundo, não conseguiam deixar de se ressentir. Se não fosse por si, como é que o meu filho poderia ter acabado assim? No momento em que Sofia os viu, o seu coração afundou. De repente, não ousou nem aproximar-se, nem olhar para o cadáver tão perto de si. O meu corpo foi rapidamente levado para a cremação pelos pais do Lucas. Asterisco, mas a Sofia roubou a urna no caminho. Asterisco, no início, os pais do Lucas discutiram, mas ela recusou-se a largar. No final de cada discussão, ela dizia simplesmente friamente: não podes levar a urna a não ser que eu morra. Ela voltou para a casa que antes partilhávamos. Enquanto limpava os seus pertences, descobriu, asterisco, tudo o que se ligava às nossas memórias tinha desaparecido. Asterisco, ela pensou no meu comportamento anormal durante os meus últimos dias. A polícia tinha considerado a minha morte uma queda no mar, mas ela insistiu teimosamente asterisco, que não tinha sido um acidente, que eu a tinha planeado. Asterisco, foi por isso que me recusei a aproximar-me dela. Empurrei-a para o Mateus e apaguei todas as suas recordações. No quarto, ela embalou a urna, com garrafas espalhadas aos seus pés. Os seus olhos estavam cheios de tristeza e arrependimento sem fim, uma zombaria de si mesma. Ele tinha sido tão óbvio desde o início, porque é que eu não tinha reparado em nada? Mais um gole de bebida, e uma dor lancinante percorreu-lhe o estômago. Ela acariciou as bordas da urna, fechando os olhos. O meu rosto sorridente tornou-se subitamente claro na sua mente, ela estava perdida no seu próprio mundo. Com estrondo, a porta do quarto abriu-se. Uma luz ofuscante entrou, e uma figura magra passou pela fresta e correu para ela, tentando pegar na urna e ajudá-la a levantar-se. Sofia. Um grito assustado fê-la reconhecer a pessoa, Mateus. Ela esquivou-se instintivamente, agarrando a urna com mais força. A cautela dos seus olhos fez doer o coração de Mateus, mas, ao ver o seu rosto abatido e os olhos vermelhos, suavizou a voz. Sofia, se continuar assim, algo de mau vai acontecer. Larga a caixa primeiro e vamos para o hospital, está bem? Os olhos de Sofia tremeram e ela finalmente olhou nos olhos. A sua voz era calma, mas questionadora. Sabia disso? Não sabia. Sabia que o Lucas já tinha decidido ir embora, mas manteve-me no escuro.
Mateus ficou atordoado por um instante e demorou um instante a perceber o que ela estava a perguntar. O seu rosto mudou de repente. Como é que pôde pensar isso de mim? Eu não sabia mesmo de nada. Foi o Lucas que veio ter comigo e disse que queria trabalhar comigo. Trabalhar juntos em quê? Ela compreendeu o ponto-chave, com o olhar penetrante. Com aquele olhar assassino, Mateus contou-lhe finalmente tudo. No final, implorou por si mesma: Irmã Sofia, eu amava-te demais. Depois, não o critiquei verdadeiramente. A tua relação não foi uma escolha tua, para começo de conversa. Agora que ele morreu, estás finalmente livre. Não devias estar feliz. Antes que ela acabasse de falar, a sua mão já estava à volta do pescoço dele. Quem é que te disse que eu não gostava dele? Os olhos de Mateus estavam vermelhos de medo, as lágrimas encheram-se instantaneamente de lágrimas. Logo, pingaram para as costas da mão dela, queimando-a e fazendo-a estremecer. Ela retirou rapidamente a mão. Após uma longa pausa, virou-se, escondendo a frieza no olhar: vai-te embora. Não te quero ver mais. Não sabia porquê, mas vê-lo chorar doía-lhe o coração. Mas ela sabia, não amava Mateus. Caso contrário, nunca o teria atacado naquele momento. Tal como antes, ela perdia sempre a razão por causa dele, ignorando Lucas repetidamente por ele, tal como ela nem sempre tinha de o confrontar, mas as suas palavras mudavam inevitavelmente de tom quando chegavam aos seus lábios. Ela não conseguia ver o seu próprio coração, nem conseguia controlar as suas palavras e ações. Foi apenas quando morreu que o véu que lhe cobria o coração se rasgou. Ela viu finalmente o seu próprio coração com clareza, mas tornou-se ainda mais difícil compreender as suas ações passadas, uma sensação de vazio absurdo espalhou-se dentro dela. 5 anos depois, país C. Num bar longe da agitação da cidade, os pais de Lucas, mais uma vez preocupados com as minhas dificuldades num país estrangeiro, enviaram uma grande quantia em dinheiro. Cada vez mais impotente, não pude deixar de ligar. Mãe, pai, já vos disse tantas vezes que estou bem aqui. Não se preocupem e não me mandem dinheiro com tanta frequência. Há 5 anos, mudei o meu nome para Guciane e vim para aqui. Os pais do Lucas estavam preocupados com o meu bem-estar e, ao longo dos anos, foram eles que mais fizeram, enviaram-me dinheiro. Usei esse dinheiro para abrir um bar perto da escola. A clientela é constante, todos os anos, um grupo sai e outro regressa. Os últimos anos têm sido bastante confortáveis. Mas, à medida que as transferências aumentaram, cresceu uma sensação de desconforto. Embora esteja no país C, nunca deixei de acompanhar as notícias a partir de casa e sei o quanto aconteceu nos últimos 5 anos. A avó da Sofia faleceu um dia antes de a Sofia se tornar uma estrela em ascensão no mundo dos negócios da cidade. Lamento não a ter podido ver da última vez, mas prezo mais a minha própria vida do que isso. Sofia é realmente extraordinária, tal como no livro original. Consequentemente, minimizei o contacto com os pais de Lucas nos últimos 5 anos, com receio que ela se apercebesse se eu estivesse muito perto. Se tudo voltasse ao normal, todos os meus esforços teriam sido em vão. É simplesmente estranho. De acordo com o livro original, ela já deveria ter declarado os seus sentimentos a Mateus e estabelecido uma relação por esta altura. Mas a realidade é que está solteira há 5 anos inteiros. Ouvi dizer que ela mantinha a minha urna ao seu lado todos os dias. As pessoas que não a conhecem elogiam-na pelo seu afeto, mas tenho a sensação de que tem outros motivos para o manter. Pensando nisso, estremeci e decidi secretamente limitar o meu contacto com a minha família em casa. De repente, ouvi uma pancada no balcão do bar atrás de mim. Instintivamente, virei-me e encontrei um par de olhos profundos. Chefe, uma margarita. A voz há muito perdida, mas familiar, aliada àquele rosto que vi há milhares de dias e noites, tão familiar que eu conseguia imaginar de olhos fechados, fez o meu coração acelerar. Sofia. Ela ergueu as sobrancelhas, elevou a voz e voltou a ligar. Desliguei instintivamente o telefone, sentindo uma pontada de arrependimento. Com certeza, com o seu contacto frequente com as pessoas em casa, com a sua inteligência, ela iria descobrir que eu não estava morto mais cedo ou mais tarde. Só não esperava que ela chegasse tão depressa, apanhando-me de surpresa. Obriguei-me a manter a calma, apontando para a placa pendurada na divisória transparente, com a voz deliberadamente baixa: estamos fechados hoje. A Sofia riu-se baixinho, pegou na placa e mostrou-me a frente, aberto. Um brilho de diversão brilhou nos seus olhos. Se não me engano, o fechado só deve contar se estiver virado para os clientes, certo? Fiquei paralisada, o meu olhar seguindo a sua mão até à placa. Percebi que me tinha esquecido de a virar. O meu rosto corou e rapidamente estendi a mão para a agarrar, pendurando-a de volta com o lado fechado virado para fora. Agora, menina, hoje estamos fechados. Se quiser uma bebida, por favor, vá para o outro lado. Posto isto, baixei a cabeça e voltei ao meu trabalho. Mas a mulher que estava ao balcão não saiu. No momento em que estava a pensar se deveria voltar a falar, a Sofia falou primeiro. Chefe, já nos encontramos em algum lugar antes. O meu corpo enrijeceu de repente e parei de mexer. Eu podia ouvir claramente o meu coração a bater forte. Ela tinha visto o meu rosto, mas não tinha chegado a uma conclusão imediata. Afinal,
ela tinha visto o corpo de Lucas. Era por isso que não conseguia confirmar se o eu que estava diante dela era o meu verdadeiro eu ou apenas um estranho semelhante. Pensando nisto, obriguei-me a manter a calma, mal olhando para cima, e disse, em tom de brincadeira: menina, alguém já lhe disse que as suas cantadas estão mesmo fora de moda? Não, não apanhei ninguém, respondeu Sofia sem rodeios, como se tentasse provar alguma coisa. Estava tão concentrada em livrar-me dela que não captei o significado profundo por detrás das suas palavras. Desamparada, deu um passo atrás. Então, chefe, está aberto amanhã. Suspirei de alívio e hesitei por momentos. Se eu fosse demasiado óbvio sobre esconder-me, ela ficaria definitivamente desconfiada, mas se não fosse, ela estaria definitivamente tentada a seguir-me até aqui. Depois de muita deliberação, cheguei a um acordo. Depende do meu estado de espírito, não necessariamente. Foi uma recusa educada, mas para Sofia, soou como uma indireta. Falou para si: chefe, como assim, se tiver muitos clientes, abrimos. Ao ouvir isto, finalmente não me consegui conter. Olhei para ela e baixei rapidamente a cabeça. Minha senhora, se a senhora quiser mesmo beber, há muitos bares e pubs por aqui. Pode encontrá-los noutros sítios. Não precisa de ficar aqui. O que tinha acontecido nos últimos 5 anos? Por que é que a Sofia se tinha tornado tão carente? Gritei por dentro, mas não me atrevi a perguntar. Ela ficou ali, esperando em silêncio pela minha resposta. Só depois de eu acenar relutantemente é que ela saiu com um sorriso na cara. Eu não percebia mesmo por que razão ela tinha feito aquela birra de repente. Ao vê-la desaparecer, peguei novamente no telemóvel e liguei para os pais do Lucas. Lucas? O que se passa? A Sofia encontrou-me. Mamãe e papá, o que aconteceu nestes últimos anos? Sinto que ela mudou tanto. Esfreguei a testa, com a dor de cabeça a latejar. Os pais do Lucas ficaram em silêncio durante muito tempo antes de falarem, hesitantes, perguntando por que é que eu, de repente, disse que queria fingir a minha própria morte. 5 anos depois, voltaram a perguntar-me. Depois de pensar um pouco, não escondi e contei o episódio do despertar como se fosse um sonho. Desde o início que os meus pais não queriam que ficássemos juntos, não porque a Sofia fosse pobre ou indigna, mas porque não me amavam. A minha insistência acabaria por me levar ao sofrimento. Mas eu sou o filho que eles criaram com tanto cuidado. Como suportariam ver-me enfrentar esse fim inevitável? Nessa altura, estava demasiado obcecado por ela, determinado a não voltar atrás até encontrar um obstáculo. Mais tarde, quando o fiz, percebi que os meus pais tinham razão. Agora, a atitude deles mudou. A mãe de Lucas disse: Lucas, nós vimos-la crescer passo a passo ao longo dos anos. Sentimos que ela te ama. Se tudo isto é apenas um sonho, por que é que não voltas? O pai de Lucas seguiu o exemplo, dizendo: já passaram 5 anos e ela ainda te procura. Volta, e nós estaremos contigo nisto, ok? Eu não concordei. O despertar do ator secundário soa ridículo, e a sua descrença era de esperar. Quanto à Sofia me amar? Eu não acredito. Estamos juntos há 6 anos inteiros, e, se eu tivesse sentido nela um pingo de afeto genuíno, talvez não tivesse fingido a sua própria morte. E agora, em vez de estar com o homem que lhe estava destinado, está a guardar as minhas cinzas. Dizem que isto é amor, mas quem sabe se a minha morte fingida é apenas uma forma de atrapalhar o enredo. Será que ela vai finalmente voltar aos eixos? Nessa noite, virei-me na cama, sem conseguir dormir. Adormeci ao amanhecer e, quando acordei, já era tarde. Estranhamente, dormi excepcionalmente bem, tão bem que a minha memória parecia um sonho, uma confusão nebulosa. Parei por um longo momento antes de recuperar a consciência. Corri para o bar. De facto, Sofia estava à espera do lado de fora. Mas estava rodeada por um grupo de rostos familiares. Logicamente, tinha dito uns dias antes que o bar poderia estar fechado, pelo que, mesmo que aparecessem pessoas, seriam algumas espalhadas. Mas agora, estavam reunidas à sua volta, era óbvio que Sofia as tinha chamado. A Sofia viu-me aproximar-me e um sorriso finalmente surgiu no seu rosto sombrio. Ela deu um passo em frente, com um tom profundo: chefe, afinal, está aqui. No momento em que a vi, congelei. As minhas memórias, que estavam apenas a começar a desfazer-se, tornaram-se uma confusão. Um momento de confusão cruzou os meus olhos, depois voltou ao normal. Cumprimentei os outros clientes um a um e peguei na minha chave para abrir a porta. Assim que a empurrei, ela seguiu-me imediatamente. Uma estranha irritação tomou conta do meu coração. Eu já tinha saído para dar lugar a ela e ao seu namorado de infância. Por que é que ela veio para minha casa em vez de ficar em casa com Mateus? O bar agitou-se rapidamente. Enquanto preparava as minhas bebidas, senti uma sensação de incompreensão em relação às minhas emoções recentes. Estranhamente, desde que ela apareceu, a minha memória pareceu distorcida, por momentos, até tive a ilusão de que já não era eu própria. Felizmente, a sensação não durou muito tempo. Por fim, decidi, a fonte destas mudanças era Sofia. Sentou-se ao balcão e pediu a mesma margarita do dia anterior.
Os cocktails eram fáceis, e rapidamente empurrei a bebida para ela. Menina, é sua. Ela pegou, mas não bebeu. Apenas me encarou e, de repente, disse: o meu nome é Sofia. Sim, menina Sofia. Respondi calmamente, como se nunca a tivesse visto antes, e limitei-me a acenar com a cabeça. A minha indiferença esgotou a sua paciência. Na verdade, antes de vir sozinha para o país C, ela tinha-me investigado minuciosamente, tinha notado que algo estava errado com a família Almeida um mês antes, exceto o encontro inicial com o cadáver. Os pais de Lucas não pareciam estar realmente abalados pela perda do filho. Até descobrir que os fundos da família Almeida estavam a ser remetidos para o estrangeiro de forma constante nos últimos 5 anos. Seguindo as pistas, ela seguiu o rastro do nome, Gucian. Lucas e Gucian, rosto idêntico, constituição física idêntica, idade semelhante, um desapareceu, o outro reapareceu de repente. Com tantas semelhanças, restava apenas a resposta mais improvável, mas mais próxima da verdade. Ela disse com firmeza: Lucas, por quanto tempo te queres esconder? Olhei para ela e disse calmamente: Senhora Sofia, ligou à pessoa errada. O meu nome é Gucian. Claro, também me pode tratar por Bruce. Recusei-me teimosamente a reconhecê-lo. A minha antiga identidade tinha sido desativada 5 anos antes, e agora só existia Gucian. A minha reação irritou-a com risos, e contou a história com voz fria. O Sr. Gu, um órfão sem pais, veio para o país C há 5 anos para viver com familiares. No entanto, apesar de ter um ancião frequente com quem mantém contacto frequente, não há registro da sua presença no país C. E mantém laços pessoais próximos com a família Almeida, com grandes quantias depositadas na sua conta de 6 em 6 meses. Pode explicar isso? O meu coração disparou. Ela está a investigar-me ainda mais do que quando namorávamos. Também não fui educado, erguendo os olhos e retorquindo: menina, nem sequer somos parentes. O que lhe dá o direito de me investigar? Porque vim para o país C e com quem me associei não é da sua conta. Ficou em choque, em silêncio por um momento, e depois decidiu-se: recebi favores da família Almeida. O seu comportamento é suspeito, e recebeu tanto dinheiro da família Almeida. Tenho todo o direito de suspeitar das suas más intenções. Mesmo que tenha más intenções, a família Almeida é que deve lidar com isto, não você, disse eu, secamente. E quem é você para me questionar? Uma amiga? Ou a companheira mantida do filho falecido deles? A palavra parceiro mantido foi como uma faca. Os seus olhos curaram, os seus lábios contraíram-se com força. Ela lançou-me um olhar profundo, depois virou-se e saiu. As suas costas estavam envoltas numa atmosfera sombria, mas eu podia sentir nela uma ponta de solidão. Abri a boca, mas sabendo que tinha falado muito duramente, acabei por não ligar de volta. Eu sabia, agora que ela me tinha encontrado, não iria desistir só por causa do contratempo de hoje. Se eu quisesse paz, teria de me mudar. Era uma pena que este bar estivesse comigo há 5 anos e agora estivesse arruinado. Nessa noite, tranquei a loja e subi diretamente para o andar de cima, em vez de ir para casa. Deitado na cama, continuava sem conseguir perceber: será que ela estava a fazer tudo isto para se vingar de mim por a ter comprado? Mas eu não me tinha redimido depois. Além disso, este era o acordo que tinha feito consigo mesma. Se ela realmente me odiasse, isso deveria ter sido eliminado no momento em que eu morri. Por que razão ela continuaria a perseguir-me? Não pensei nisso. Adormeci profundamente. No dia seguinte, foi anunciada a transferência do bar. Deixei todas as minhas ferramentas para trás e, como o próximo dono também estava a abrir um bar, dei-lhe tudo. Foi tão rápido que até a Sofia ficou chocada, nem me viu sair. Eu tinha planeado deixar o país C e mudar-me para outro lugar, mas ela parou-me no aeroporto. Se não é o Lucas, por que é que se esconde? Perguntou ela. Por alguma razão, a minha memória parecia estar a ser reconstruída, a minha cabeça zumbia, o suor frio brotava na minha testa e o meu rosto estava pálido. O seu coração apertou e ela rapidamente me abraçou. Não tenhas medo, eu levo-te ao hospital. Neguei com a cabeça: quero ir para casa. Ela fez uma pausa, sem saber a que casa me estava a referir. Suspirei e disse-lhe para ir ao balcão comprar o próximo voo de regresso a casa. Ela imitou-me. Uma vez no avião, desisti de negar. Uma vez que ela já tinha decidido que eu era quem era, por que dar-me ao trabalho de tentar ser teimosa? E mais importante, desde o dia em que ela apareceu, a minha memória tinha sido adulterada. Tinha medo que, se adiasse por mais tempo, me esquecesse realmente do meu nome, do meu passado e até dos meus pais. Ela não respondeu, porque me procurou. Em vez disso, ela fez uma pergunta que tinha persistido na sua mente nos últimos 5 anos: por que é que foste embora daquela maneira? Respondi: responda-me primeiro. Ela esfregou as sobrancelhas e sussurrou: não sei. Só queria voltar a ver-te. Para ver se eras mais feliz sem mim. É por isso que, de repente, quer que eu me vá embora. Ela ficou em silêncio durante muito tempo, depois 4 palavras saíram da sua boca: eu gosto de ti. Fiquei atordoado. Antes que pudesse falar, uma forte sensação de perda de controle invadiu-me. Os seus lábios mexeram-se,
mas eu não conseguia ouvir a sua voz, as conversas dos passageiros eram claras. Naquele momento, de repente, compreendi. O mundo da ficção é real. Todos nós somos colocados numa rota predeterminada. O final da personagem secundária masculina é a morte. Se eu partir sob o pseudónimo de Gu Xian, nada acontecerá. Mas se admitir, eu sou o Lucas, o enredo será corrigido. As minhas memórias serão reescritas, a minha identidade apagada. No final de contas, não serei mais do que uma pessoa morta. A heroína, Sofia, está destinada a apaixonar-se pelo herói, Mateus. Pode ser adiada, interrompida, mas nunca reescrita. Nunca haveria um futuro entre nós. O avião aterrou e eu não olhei para trás. Queria persegui-lo, mas parecia que estava presa por chumbo, com as pernas pregadas ao chão. Até que Mateus apareceu no aeroporto e acenou-lhe: Sofia, estou aqui para te ir buscar. Trouxeste-me algum presente nesta viagem de negócios? Olhando para aquele rosto familiar, mas desconhecido, senti uma sensação estranha no coração, como um círculo partido a ser reconstruído à força. De repente, ela só teve um pensamento: não queria ser uma marioneta. Ela deu um passo na sua direção, mas os seus olhos estavam mais frios. Cala-te. Fica quieto. Estás a fazer tanto barulho. Ela repreendeu-o friamente pela primeira vez. Sentiu-se injustiçado, mas ainda assim fez propostas cautelosas. O carro parou à porta da sua casa, mas ela virou-se e caminhou em direção à família Almeida. Mateus ficou atordoado, mas teve de o seguir. Na sala de estar, os pais do Lucas reuniram-se à minha volta, perguntando sobre as minhas experiências nos últimos 5 anos. A campainha tocou e o criado foi abrir. Sofia entrou de repente, seguida de perto por Mateus. Não estás morto? Deixou escapar Mateus, chocado ao ver o meu rosto. Depois, seguiu-se uma onda de raiva e um olhar sinistro. Na sua mente, eu estava apenas a tentar uni-lo a ele e a Sofia, para depois fingir a morte, esperando o momento certo para regressar e, finalmente, levá-la. Os pais do Lucas franziram o sobrolho e gesticularam para que os criados saíssem. Assim que a porta se fechou, olhei para os dois convidados indesejados, com um tom morno. Senhora Sofia, Senhor Mateus, estão a agir com tanta arrogância. Invadindo uma casa particular, o que estão a tentar fazer? Desculpe, estou ofendida, desculpou-se. Eu só queria falar convosco, nada mais. Então, olhou para o Mateus, irritada. Por que é que me estão a seguir? Vocês não têm os vossos próprios negócios. Mateus sentiu-se ofendido por ter sido destacado, mas recuou com tato e permaneceu do lado de fora. Os pais do Lucas trocaram olhares e subiram as escadas, deixando-nos sozinhos. Estávamos sozinhos na sala de estar. Após um longo silêncio, ela começou: Lucas. Interrompi: diz só o que quiseres. Fui eu que te comprou, e sempre foste frio comigo. Agora que o contrato acabou, estamos a terminar. Além disso, já estou morta. O seu coração disparou, a amargura espalhando-se pela sua boca. Eu costumava relutar em reconhecer aquele começo inglório. Só quando ouvi a notícia da sua morte, é que percebi o quão tola eu era. Mas Lucas, tens de acreditar em mim, eu realmente. Continuei friamente: gostas de mim, e depois? Ela ficou atordoada. Se estou envolvida contigo, só há um resultado para mim: a morte. Olhei para ela. Não sentiu mesmo nada de anormal. Não se lembra do que aconteceu no avião. Ela permaneceu em silêncio. Claro, ela lembrava-se daquele controle descarado. Ela recusou-se a aceitar o seu destino. Tinha alguém que amava e não queria ser manipulada para seguir um caminho sem mim. Ela ergueu os olhos, com uma expressão séria. Lucas, espera por mim. Eu farei isso, caminharei na tua direção sem impedimentos. Quando esse dia chegar, ninguém nos poderá impedir. Congelei, sem palavras. Será que esse dia chegaria mesmo? Já não controlada pelo enredo, já não tendo a minha memória apagada, já não tendo de haver apaixonar-se por outra pessoa. Pensei ter aceitado o final. Mas as suas palavras acenderam um pequeno vislumbre de esperança dentro de mim. Ela virou-se e foi embora. Baixei a cabeça, murmurando para mim mesma, melancolicamente: Sofia, esperei por ti durante tanto tempo. Mas amas-me mesmo? Ou confundiste a obsessão com o amor? Saiu da sala e deparou-se com Mateus a voltar da garagem. Onde estavas? Ela me cerrou os olhos. Estava, aborrecida, só a dar uma volta. Forçou um sorriso culpado e mudou de assunto. Sofia, já acabaste de falar com ele. Está a ficar tarde, vamos voltar. A sua mente estava em polvorosa, também ele tinha visto o meu cadáver há 5 anos. Mesmo que estivesse encharcado e distorcido, ainda se lembrava daquele rosto. Era eu. Mas quem era aquela pessoa na sala há pouco? Ela olhou friamente e saiu. Antes de entrar no carro, disse calmamente: ele não é o Lucas. É o filho adotivo da família Almeida, Gu Xian. É melhor deixares esses pensamentos de lado. Se alguma coisa lhe acontecer por tua causa,
não só a família Almeida não te vai deixar ir, como eu também não. Sabes, eu conseguiria. Mateus sorriu rapidamente, desculpando-se. Como é que isto é possível? Como é que eu pude fazer uma coisa destas? Não disse que acreditava ou não, apenas seguiu em frente. Mateus esforçou-se por acompanhar, mas uma ponta de orgulho surgiu no seu coração. Filho adotivo Guciane, nome, aparência e tudo, da família Almeida. Como podem existir tantas coincidências neste mundo? Há 5 anos, fingi a minha morte, e agora estou a regressar à cidade com um nome diferente. Se for esse o caso, mereço uma morte a sério, pelo menos uma vez. Virou-se para a aldeia da família Almeida, com os lábios franzidos. Guciane, vai para o inferno. Insiste em não usar a minha antiga identidade. Os pais de Lucas cederam relutantemente. Então vamos fazer uma festa mais tarde para confirmar o seu estatuto de filho adotivo. Vai ser mais fácil. Concordei. Terei de conhecer pessoas depois de voltar para casa, por isso não posso ficar na aldeia para sempre. A festa estava marcada para o maior hotel da cidade, e quase todas as famílias ricas já tinham aceito os convites. Os convidados chegaram nesse dia, mas a família de acolhimento não estava em lado nenhum. No momento em que o clamor de dúvidas aumentava, surgiu de repente uma notícia. Um grave acidente de viação ocorreu na rua Xunxi ao meio-dia de hoje. 2 homens e uma mulher que seguiam no carro ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital. O diagnóstico inicial foi falha nos travões. A rua Xunxi era o caminho que a família Almeida precisava de percorrer para chegar ao hotel. A informação sobre 2 homens e uma mulher era praticamente uma chamada. Sofia levantou-se abruptamente, com a mente completamente vazia. Ao sair, marcou: por favor, ajudem-me a descobrir para que hospital foram levados os 3 feridos. 10 minutos depois, no primeiro hospital da cidade pediu o número da enfermaria e correu para o andar de cima. 3 pessoas tinham acabado de ser submetidas a uma cirurgia e ainda estavam em coma, mas, felizmente, as suas vidas não estavam em perigo. Ao ouvir estas 4 palavras, ela respirou de alívio. Só então se acalmou e pensou: os veículos da família Almeida são alvo de manutenção regular, pelo que uma falha natural é quase impossível. Deve ter sido provocada pelo homem. De repente, a sua mente voltou àquele dia. Tinha saído da família Almeida e visto Mateus a regressar da oficina. Uma pontada de arrependimento invadiu-a. Asterisco, ele tinha sido maldoso comigo mais de uma vez nos últimos 5 anos. Asterisco, ela devia ter previsto. Incontrolavelmente, a raiva invadiu-a. Asterisco, eu avisei-o que, se me magoasse, não seria só a família Almeida, também não o deixaria escapar. Asterisco, agora, o acidente de viação tinha acontecido. Mateus, estás bem? Depois de uma semana em coma, acordámos um após o outro. Abri os olhos e tentei levantar-me, mas a cuidadora rapidamente me conteve: não te mexas. A senhora Sofia contratou uma cuidadora. Os teus pais estão na casa ao lado, e a senhora Sofia contratou uma cuidadora para eles também. Acabaste de acordar e os teus ferimentos ainda não cicatrizaram. Tem cuidado. A minha consciência ainda estava nebulosa. A minha mente zumbia, mas lembrei-me de uma coisa: por mais que o enredo nos pressionasse, não podia deixar que ninguém à minha volta suportasse este ferimento predestinado por mim. Depois de ouvir as palavras da enfermeira, voltei a deitar-me obedientemente, sem me mexer. A enfermeira pegou então no telefone e ligou para a Sofia: Senhora Sofia, o Sr. Gu acordou. Na pequena e escura lavandaria, a única janela que deixava entrar luz tinha sido selada há muito tempo. Todos os escombros anteriores tinham sido removidos, garantindo que a pessoa presa não tinha meios de fuga. Mateus, sob forte vigilância, com as mãos atadas, um trapo enfiado na boca, os lábios gretados e a sangrar, a consciência turva de fome, foi abandonado a um canto, em desordem. Conseguiu reunir apenas as últimas forças, encarando Sofia com medo e ressentimento enquanto esta abria a porta. Depois de desligar o telefone e ouvir o relatório da enfermeira, voltou a olhar para Mateus, com um sorriso de escárnio há muito perdido nos lábios. Mateus, devias estar agradecido, o Lucas e os pais dele estão acordados. Com isto, virou-se e saiu, observando a empregada trancar a porta antes de se sentir aliviada por ir para o hospital. Com o clique da fechadura, o último raio de luz na lavandaria foi completamente engolido. Na escuridão, Mateus foi consumido pelo medo e pelo ressentimento. Ele e Sofia tinham sido namorados de infância, e ele considerava-se o único dela. Mais tarde, para salvar a avó da Sofia, ela tornou-se minha namorada, mesmo que ainda me priorizasse, ocupei o seu lugar ao lado dela durante 5 anos inteiros. Então, incriminou-me repetidamente, tentando forçá-la a desprezar-me completamente. Mas, após a minha morte, tornei-me intocável o ar branco no seu coração, como ele já me tinha perseguido, ela tratou com frieza. Depois de mais 5 anos de espera, ele pensou que o seu desejo tinha finalmente sido realizado, mas depois voltei. Ele simplesmente queria que eu morresse e, idealmente, que a família Almeida fosse para o inferno com ele, mas ela viu-o. Agora, preso naquele quarto escuro, torturado dia e noite, até a água e a comida eram luxos. Sem ter para onde descarregar a sua dor e raiva, o seu maxilar apertou-se, e o sabor a sangue enferrujado logo lhe escapou dos lábios e dos dentes.
A fome e a sede extremas deixaram-no apenas com um pensamento: sobreviver. Ergueu as mãos amarradas e mordeu os pulsos com força. Noutro local, Sofia conduzia para o hospital quando uma dor súbita e intensa lhe atingiu a cabeça. O seu volante escorregou e o carro perdeu o controle, batendo diretamente numa árvore à beira da estrada. O som agudo de buzinas, vidros estilhaçados e o rugido de uma pancada na cabeça entrelaçaram-se. Enquanto dormitava, julgou ter ouvido o som de algo a pingar no chão. Alerta: o herói e a heroína estão em estado crítico. Os seus sinais vitais estão fracos. O mundo está prestes a desabar. O herói e a heroína. Quem estava a falar? Ela perdeu a consciência antes mesmo de conseguir pensar. Espaço do sistema. Ela acordou num espaço estranho repleto de inúmeros códigos. Ela estendeu a mão e os dados passaram-lhe pela palma. Uma bola de luz flutuou à sua frente e examinou-a. Imediatamente, uma sequência de pontos de exclamação vermelhos apareceu antes do código. Anomalia de dados, a exigir limpeza. Limpeza iniciada. A dor lancinante regressou. Percebeu, chocada, as suas memórias de Lucas e da sua relação estavam a ser apagadas à força. O pânico espalhou-se por ela. Ela queria escapar, mas estava impotente, incapaz até de tocar na bola de luz. Os protagonistas masculino e feminino desenvolveram uma relação anormal e precisam de ser limpos e reescritos. A protagonista feminina desenvolveu sentimentos pelo papel secundário masculino e precisa de ser limpa e reescrita. A protagonista feminina tem intenções assassinas em relação ao protagonista masculino e precisa de ser limpa e reescrita. De repente, ela compreendeu: estas coisas eram o sistema que a controlava. O protagonista masculino, presumivelmente Mateus, o papel secundário masculino, Lucas. A bola de luz respondeu mecanicamente: este sistema é apenas responsável por manter o funcionamento normal do mundo e não por responder a tais questões. Esta breve pausa foi suficiente para confirmar as suas suspeitas. Lembrou-se do anúncio que ouvira antes de desmaiar: o herói e a heroína estão em perigo mortal, e o mundo está prestes a desabar. Acontece que não se tratava de uma alucinação auditiva, ela e Mateus estavam à beira da morte, e o sistema tinha chamado para verificação, a fim de evitar o colapso. Esta era a sua oportunidade. Se algum dos heróis recusasse o enredo, o sistema temeria o colapso mundial. Ela conteve o coração acelerado e negociou rapidamente: deixa-me ir. Não quero ser tua heroína, só quero ficar com o Lucas. Podes apagar a minha memória, mas não podes apagar o meu amor por ele. Eu esqueci-me, mas um dia vou lembrar-me. Se me obrigares a seguir o enredo, eu mato-me. A bola de luz ficou em silêncio durante muito tempo, depois, pela primeira vez, adotou um tom que roçava o conselho: ser heroína não é uma coisa boa. Terá oportunidades, riqueza, um herói centrado em si. Desde que volta ao bom caminho, pode tornar-se a pessoa mais poderosa do mundo. Exceto pelo amor que desejava daquele protagonista masculino secundário. Ela abanou a cabeça, com o olhar determinado. Não quero nada. Só quero ficar com o meu Lucas. Mas Lucas está destinado a morrer. O significado da sua existência era completar o seu envolvimento com a heroína e, finalmente, morrer às mãos dela. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. A bola de luz, pulsando de orgulho, vacilou de repente: não. Lucas tinha morrido há 5 anos, a trama tinha acabado. Não teve outra alternativa senão mudar de tom: tudo o que tem agora vem da sua auréola de heroína. Se desistir, quando voltar à realidade, não terá nada, uma nova heroína irá substituí-la. Tal como Lucas, se lhe chamarmos Lucas, ele está condenado à morte, se lhe chamar Gucian, ele poderá viver uma vida diferente. Ela não hesitou: eu abro mão voluntariamente do meu papel de heroína e de tudo o que ele me traz. Não me arrependo. A bola de luz reafirmou, e ela ainda respondeu, sem arrependimentos. No dia em que acordei, a cuidadora disse que a Sofia viria. Mas mesmo quando os pais do Lucas e eu estávamos prontos para ter alta do hospital, ela não apareceu. Mais tarde, descobri que ela tinha sofrido um grave acidente de viação e sobreviveu por pouco. Fiquei chocada e pedi logo à enfermeira que me levasse a vê-la. Na unidade de cuidados intensivos, estava presa a um ventilador, com uma névoa fina a formar-se na sua máscara facial. Uma ligeira curva tremeluziu no monitor de eletrocardiograma ao seu lado. A enfermeira disse que tinha perdido a consciência a caminho do hospital nesse dia, o que levou ao acidente de viação. Não pude deixar de me sentir culpada. 5 anos depois, mal a olhei amigavelmente, porque nunca senti o seu amor. Mas, ao vê-la ali deitada, silenciosa, uma dor surda brotou no meu coração. Sussurrei: desculpa, Sofia. Desculpa, talvez não fosse expiação. O meu amor naquela altura era forçado, minha subsequente evitação foi autoproteção. Eu não lhe devia nada. Mas, naquele momento, ainda sentia dor. As pontas dos dedos dela pareceram mexer-se. Assustada, carreguei no botão de chamada. Em breve, a médica chegou, estava acordada.
Quando abri os olhos, a médica tinha saído, deixando apenas a enfermeira a dar-lhe instruções. Quando me aproximei, ela olhou para mim com uma expressão assustada. Lucas. Depois, como se lembrasse de algo, disse, não. Tu és o filho adotivo, Guciane. Sentou-se subconscientemente, instintivamente cautelosa com a família Almeida. Assim que abri a boca, ela interrompeu-me friamente, o que estás aqui a fazer? O tom familiar e distante fez o meu coração afundar, aquela não era a Sofia que tinha dito há algum tempo, a me viria ter comigo sem hesitar. Parecia mais a heroína da história original, que sentia total repulsa por mim. Recuperei as emoções rapidamente e disse simplesmente, olha para ti. Já agora, obrigada por teres contratado alguém para cuidar de mim e dos meus pais quando sofreram um acidente de viação. Eu pago-te. Com isto, virei-me e fui embora. Saindo da enfermaria, os meus passos abrandaram. Se ela tinha sido restaurada como a Sofia da história original, então para onde tinha ido antes, aquela que disse que me amava? Regressei à aldeia da família Almeida, mas o carro estava estacionado no exterior. O motorista virou-se, mestre, senhora, jovem mestre, parece que está alguém à porta. À distância, uma figura magra agachava-se perto da porta. Os pais do Lucas, confundindo-o com um mendigo, estavam prestes a pedir-lhe que se fosse embora quando algo me chamou a atenção. Parei-os e saí do carro. Aproximei-me da figura, quem é você? Por que está aqui? A figura olhou para cima, um rosto que eu amava há anos. Ao ver que era eu, os seus olhos brilharam. Lucas, eu disse que caminharia até ti sem impedimentos, e caminhei. A partir de agora, já não sou a heroína Sofia. O meu nome é Dolores. Mas o preço é que não me resta mais nada. Por isso, estás disposto a comprar-me outra vez? Só quarto e comida. Aqueço a tua cama. Naquele momento, compreendi tudo, ela tinha desistido da sua identidade de heroína. A mulher que me amava, agora Dolores, regressara sem nada. Não pude deixar de sorrir e assenti. Está bem. Mas tenho muitas exigências. Se não as puder satisfazer, não a aceitarei. Dolores assentiu vigorosamente, com os olhos a brilhar. Meu jovem mestre, garanto-lhe que ficará satisfeito.